A gente está terminando a nossa temporada de celebração e a pastora Érica vem ministrando nas nossas vidas nas últimas semanas a importância de celebrar. A gente começou abrindo a temporada falando sobre as festas e como o Senhor determinou as festas e como elas são um momento importante, parte da cultura cristã e da cultura de celebração de Deus mesmo. E a Érica vem ministrando nas nossas vidas sobre hospitalidade, sobre a importância da mesa, sobre a importância da gente preparar o nosso coração para derramar no outro quando a gente está junto. E hoje a gente vai finalizar essa mensagem. A minha oração, quando eu estava preparando essa mensagem, era: Senhor, para a gente celebrar o que passou pelo ano, a gente precisa olhar para trás, né? E olhar para o que aconteceu no ano. E aí eu não queria olhar para trás, para o que aconteceu no meu ano, e de repente perder o foco da celebração. Que às vezes a gente tem uma tendência em focar no ruim, né? Aí eu falei: Senhor, me dá os seus olhos para quando eu olhar para trás e para quando eu olhar para aquilo que aconteceu nesse ano. Me dá os seus olhos. Então essa foi a minha oração para a construção dessa mensagem. E ela vai ser uma mensagem dividida em duas partes. A gente vai ler Lucas, você pode ir abrindo a sua Bíblia lá no livro de Lucas, no capítulo 1. E essa mensagem vai ser dividida em duas partes. Eu acho que se a gente tivesse 2 cultos, daria para pregar 2 mensagens diferentes. Mas como a gente não tem, então a gente vai fazer um 2 em 1. E tudo faz sentido, então a gente vai fechar essa celebração com aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Então a gente vai ler a palavra, começar lendo lá em Lucas, no capítulo 1, versículos 26 ao 38. E eu vou descontar um pouquinho do meu relógio, que o tempo do abraço demorou, pessoal. Vamos ler lá. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a um certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se eu sou virgem? E o anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Vamos parar por aqui por enquanto e vamos orar. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada pela oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite de estarmos aqui juntas para celebrar o Teu nome, para celebrar aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, nas nossas casas, no nosso ministério, Senhor. Obrigada, Pai, obrigada porque o Senhor nos uniu aqui hoje para ouvir a Tua palavra, Senhor, para ouvir do Teu Espírito Santo, Pai. A minha oração, Pai, é que em nome de Jesus, o Senhor use a minha vida para comunicar aquilo que o Senhor tem para os nossos corações hoje, Senhor. O Senhor já falou muito comigo particularmente, ó Pai. E a minha oração, ó Pai, é para que o Senhor fale com as minhas irmãs agora, Senhor. Que o Senhor encontre, ó Pai, corações abertos, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor ministre, ó Pai, particularmente no coração de cada uma, aquilo que cada uma precisa ouvir nessa noite, Senhor. Nós te damos liberdade, Espírito Santo, passeia nesse lugar, esteja conosco. O Senhor é o nosso convidado de honra aqui, Pai. Nós não faríamos nada se não fosse por Ti. Nós te louvamos, te agradecemos e te pedimos: fica conosco, em nome de Jesus. Amém, amém. Gente, toda vez que eu leio esse texto, eu me coloco no lugar de Maria. Vamos pensar. Quem aqui já é mãe? Levanta a mão. Se você já é mãe, a maioria de nós, você sabe como é receber a notícia que você está grávida,
né? Por mais que você tenha planejado ou não planejado, a notícia de uma gravidez é sempre um choque de realidade, principalmente do primeiro filho. Você não sabe muito bem o que esperar, você não sabe muito bem o que é. Então, quando você recebe a notícia de gravidez, já é aquela coisa tipo assim: meu Deus, agora meu corpo vai fazer um ser humano. Temos uma gravidinha ali, né? Está fazendo um ser humano nesse exato momento. Ela está fazendo um braço, enquanto a gente está aqui assistir. Meu corpo vai produzir um ser humano que vai ser dependente de mim, né? Que vai precisar de mim para sobreviver. E aí, depois que eu accomplisho a sobrevivência da criança, eu ainda tenho que educar para ele ser uma criança decente, um adulto decente. Gente, é um choque de realidade. Para algumas ele vem na hora, para algumas ele demora um pouco, mas ele sempre vem. Aí eu fico pensando em Maria. Tá lá, vivendo a vida dela, com os planinhos dela. E aí ela recebe essa notícia que está grávida. Que, by the way, né? O método que ela recebe a notícia não foi lá no Clear Blue, né? Não foi o ultrassom, achou que estava com gás, foi no médico, não estava grávida. Esses programas de eu já sabia que eu não sabia que estava grávida são muito engraçados, né? Eu não consigo relate. A minha barriga com 1 mês já estava desse tamanho, não tinha como ser outra coisa. E aí Maria está lá e recebe um anjo. Um anjo. Um anjo que filho fala: então, meu amor, você está grávida. E não só grávida. Virgem, grávida virgem, como? E não só grávida virgem, mas estava noiva. Como é que eu vou explicar isso? Oi! E não só grávida virgem, noiva, mas grávida virgem, noiva do Filho de Deus. Quando eu descobri que eu estava grávida do Otto, meu filho, uma criança normal, como outra qualquer, eu já fiquei assim, imagina a responsabilidade de ser mãe do Filho de Deus, de educar o Filho de Deus. E aí eu amo que o anjo vira para ela e fala, antes de dar notícia, ele fala assim: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. E a palavra fala que Maria ficou perturbada com essas palavras. Porque aqui agraciada, a melhor tradução seria muito favorecida. E Maria era uma mulher pobre, uma mulher simples, humilde. Então, para ela, naquela hora que o anjo fala para ela, alegre-se agraciada, alegre-se muito favorecida, o Senhor está com você. Ela fica, mas assim, o que ele está querendo dizer com muito favorecida? Será que ele não me conhece, né? É muito favorecida, eu sou pobre, eu sou humilde. Para os padrões da época, ela não seria muito favorecida. E aí eu queria te perguntar se alguma vez você já se sentiu assim. De repente você estava ouvindo uma pregação que falou assim, mas você é muito abençoada. Você é muito amada. E aí você falou assim, acho que esse pastor não me conhece. Não conhece a minha história. Não sou tão abençoada assim. Ele não viu o meu ano. A gente está aqui falando de celebração e a gente começou o culto falando, a gente tem muitos motivos para celebrar. E de repente você falou assim, mas não são tantos assim. Meu ano foi meio difícil, foi meio puxado, foi mais luta do que celebração. Será que você sabe muito bem do que você está falando? Talvez você tenha se sentido um pouco perturbada. Assim como Maria se sentiu. Como assim muito agraciada? E aí a mesma resposta que encontrou Maria lá, é a mesma resposta que encontra a gente aqui, nesse lugar. Quando o anjo vai falar para ela o motivo pelo qual ele está chamando ela de agraciada, ele fala para ela, você ficará grávida e dará luz a um filho e lhe porá o nome Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Essa é a resposta pelo qual Maria é agraciada. Porque é sobre Jesus, não era sobre Maria.
Essa é a resposta pelo qual nós somos agraciadas, independente de como foi o nosso ano, de como está sendo o seu dia hoje, de como você chegou aqui hoje. Porque a nossa vida é sobre Jesus, é sobre o Cristo. Maria era agraciada porque ela daria luz ao Filho de Deus. Nós somos agraciadas porque a luz desse Filho nos encontrou, nos salvou, nos encontra hoje, aqui, nesse lugar, encontra as nossas dores, encontra as nossas dificuldades, todos os dias. Então, se você chegou aqui hoje com esse olhar de que você não tem muito para celebrar, ou que você tem mais para pesar do que para celebrar, entenda que a maior razão da sua celebração é Jesus. Ele nos encontrou, Ele nos salvou. O desafio era grande para Maria, né? A gente já fez esse muito grande, imagina a gente nesse lugar. E Maria, naquele momento, ela não tinha muita ideia do tamanho do desafio, porque daqui até aquela hora, Maria não sabia que ela ia ter que ir para Belém para dar a luz a Jesus. Ela não sabia que ela ia ter que dar a luz num estábulo. Ela não sabia que ela ia ter que proteger Jesus de Herodes, passar um tempo no Egito escondendo Jesus para proteger Jesus de Herodes. Ela não sabia nada disso. Ela não sabia do que estava para vir pela frente. O desafio era grande. Mas quando o Senhor fala o propósito daquilo para Maria, quando ele fala que ela ia gerar o Filho de Deus, e o que aquilo significava, e que ele reinaria para sempre, ele está falando para Maria, não é só sobre você. Não é só sobre o teu conforto, o teu plano, o teu tempo, não é. É sobre o que eu planejei para você e para quem eu estou gerando dentro de você. É sobre Jesus. Às vezes os nossos desafios são muito grandes mesmo. E às vezes a gente vai, conforme a gente vai andando, a gente vai vendo que eles são um pouco maiores do que a gente imaginava. Então, se a gente não tem claro que a nossa vida não é só sobre nós, a gente perde a esperança. A gente perde a esperança. Eu me lembro que quando eu engravidei do Otto, eu já contei isso aqui, não podia ter sido no momento mais inconveniente da minha vida. Não podia. Eu não tinha casa, não tinha emprego. Eu estava aqui, não vim para ficar. Não tinha nada organizado para que eu ficasse grávida naquele momento. Nada. Se eu fosse falar lá atrás, eu teria falado, foi na hora errada. Quando eu engravidei da Nina, eu não engravidei na hora que eu queria, eu tive que esperar uns meses, não foi exatamente na hora. Entre os dois, eu perdi um bebê. Entre o Otto e a Nina, eu perdi um bebê. E hoje, eu olho para trás e eu consigo ver parte do propósito de Deus ter me dado o Otto naquele momento. Eu consigo enxergar por que a Nina nasceu quando ela nasceu. E eu consigo enxergar assim, né? A fração do que me compete, que me toca, que afetou a minha vida. Né? Porque o Senhor tem planos para a vida deles nesse tempo, nesse lugar, por onde eles forem passar, onde o Senhor os plantou, que eu não faço a menor ideia do que vai vir. Mas eu já consigo vislumbrar, olha só, o Senhor me deu o Otto naquela época, porque eu precisava disso, disso e disso. Mas eu também não consigo te explicar por que eu perdi um bebê no meio do caminho. Não consigo ainda ver o propósito e tal, não sei. Mas independente do que a gente consiga enxergar ou não consiga enxergar, o que a gente precisa ter certeza é da soberania de Deus e do que Ele faz em nós e através de nós, enquanto a gente está passando por aquilo que a gente chama de desafio. Quando a gente está passando por algo que abalou nossas estruturas, que mudou os nossos planos. Vocês têm alguma dúvida de que essa notícia abalou a vida de Maria?
Ela tinha um plano, ela estava noiva. Ela tinha tudo desenhado, ela estava vivendo a vida dela. Quando eu estava pensando nisso, a minha cabeça foi lá para Jó. Que quando tudo acontece com Jó, e Jó perde tudo, e ele começa a questionar Deus, e começa a questionar Deus, e aí Deus responde ele, e quando Deus responde ele, a resposta que Deus dá para ele basicamente é revelando a magnitude, a grandeza do Senhor e dos planos dele, mostrando para Jó como a vida de Jó dentro daquilo era uma fração dentro dos planos de Deus, e aí Jó fala para ele assim: certo é de que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não podia perceber. E Jó era um homem temente a Deus, um homem que caminhava com Deus, mas um homem que só teve essa revelação da magnitude de Deus na sua pior dor, no seu momento mais difícil, na sua pior espera por uma resposta. E aí Jó termina e fala: meus ouvidos já tinham ouvido falar ao teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. E aí a minha oração hoje é para que quando a gente olhar para o que a gente vai celebrar, para o que a gente tem para celebrar, para o nosso ano, e a gente encontrar lá coisas que de repente não são motivos de celebração, ou de repente hoje, coisas que eu não tenho motivo para celebrar, que eu possa pensar nisso. Que eu possa pensar que a minha vida, primeiro, não é sobre mim. E que tudo aquilo que eu vivo, tudo aquilo que eu vivo, quando eu me rendi ao Senhor, faz parte do plano dele. Ele não vai desperdiçar nada. Nada, nada. A dor que você está passando, o Senhor não vai desperdiçar. Ele vai fazer algo em você e através de você com isso. A tua espera. O Senhor está te transformando, o Senhor está te moldando. O Senhor tinha um propósito magnífico para Maria. O Senhor tem um propósito para as nossas vidas, mas a gente precisa se tirar do centro. Não é sobre o nosso plano, não é sobre o nosso jeito, não é sobre aquilo que a gente estava planejando viver. Claro que muitas vezes o Senhor vai nos agraciar e nos permitir viver as coisas dentro dos nossos planos, mas muitas e muitas vezes não. Então, se o meu ano foi difícil, o propósito continua sendo o mesmo, porque meu futuro e a minha esperança ainda está no Senhor. Se meu ano foi bom de celebração, o propósito é o mesmo, porque foi o Senhor que fez, foi o Senhor que permitiu. Se como a maioria de nós, o nosso ano foi um mix de tudo isso, é propósito do Senhor, porque Ele permitiu. A palavra fala que nenhum fio de cabelo cai das nossas cabeças sem que o Senhor permita. E Ele não só permite, como Ele usa isso para a glória dEle. E aí, quando o anjo fala isso para Maria, ela, muito prática, pergunta: tá, mas como? Porque eu sou virgem. Como? E aí, também, você pode já ter se perguntado isso na sua vida, quando o Senhor te falou que você viveria algo, que você faria algo. Mas como, Senhor? Como que eu vou viver isso com a minha vida do jeito que ela está? Humanamente não, impossível. Como, Senhor, eu vou suportar essa espera? Humanamente impossível. Como, Senhor, eu vou ter o meu casamento restaurado? Humanamente impossível. Como é que vai ser isso, Senhor? O Senhor está falando que eu vou engravidar virgem. Como é que vai ser isso? E aí o anjo explica para Maria como que aquilo aconteceria. Muitas vezes o Senhor não vai explicar para a gente como que vai acontecer. O anjo explicou para Maria como aconteceria, e eu posso estar falando, talvez eu seja um pouquinho burra, mas eu não teria assimilado muito bem na hora
né? O Espírito Santo vai vir sobre você. Mas tá bom. Mas quando ele fala isso para Maria, ele fala assim: pois para Deus nada é impossível. O jeito, eu estou te falando aqui, e eu que vou cuidar. Você não precisa nem se preocupar com isso. O Espírito Santo vai vir sobre você, você vai ficar grávida. O jeito sou eu que vou cuidar. Porque, para mim, nada é impossível. Para Deus, nada é impossível. Gente, eu acabei de fazer uma coisa muito engraçada. Eu acabei de fazer assim com a minha Bíblia. É obra do Senhor nas nossas vidas. O plano é dele, a responsabilidade é dele. Então peça para o Senhor hoje para você enxergar o seu ano, a sua dificuldade, a sua vida, o que você viveu, as celebrações, os desafios, com os olhos dele. Tendo a revelação do Espírito Santo, do que ele fez na tua vida, no meio de tudo isso. Que às vezes o problema não resolveu ainda. Mas o que o Senhor já fez dentro do teu coração, enquanto você está passando por isso? O que o Senhor já fez dentro de você? O que Ele já mudou dentro de você? E quando o anjo termina, a resposta de Maria é essa: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua vontade. Será que a gente está com essa prontidão? Será que a gente está com essa prontidão? Porque pensa no tamanho daquilo que que o anjo Gabriel tinha acabado de falar para Maria. Será que a gente está com essa prontidão de abrir mão dos nossos planos? De abrir mão do nosso tempo para que as coisas aconteçam, da nossa organização, do que a gente achou que ia ser? Será que a gente está com essa prontidão de abrir mão das nossas vontades, dos nossos desejos, para falar: eu sou sua serva, Senhor, faça comigo o que o Senhor desejar? Crer e obedecer. Essa resposta de Maria, ela diz assim: não me importa o que vai custar. Porque custa. Falar para o Senhor: faça de mim, eu sou sua serva, que aconteça comigo aquilo que o Senhor quiser, vai custar. Vai custar. Vai custar, às vezes, o teu sonho, o plano perfeito que você tinha desenhado. Para Maria podia custar a reputação dela. Ela não sabia ainda como que isso ia acontecer. Ela não sabia como o anjo ia explicar aquilo para José. Podia custar o noivado dela. Custou ver o filho dela morrendo aos 33 anos na cruz, rejeitado. Custou. Será que a gente está pronta para dizer sim, mesmo sabendo que vai custar? Porque muitas vezes vai custar. Eu diria a maioria das vezes vai custar. E é por isso que a gente precisa entender o propósito. Porque se a gente estiver olhando só para a gente, se a gente estiver vivendo a nossa vida focada na realização dos nossos sonhos, dos nossos desejos, dos nossos planos, a gente não vai conseguir abrir mão. A gente não vai conseguir falar: Senhor, faça de mim o que o Senhor quiser. Sabe por quê? Porque o Senhor não vai fazer de você para beneficiar só você. Ele não vai fazer aquilo que Ele quer de você para beneficiar você, seu marido e seus filhos. Não vai. Se você está se colocando diante do Senhor e falando: faça de mim aquilo que o Senhor quiser, Ele vai fazer aquilo que for preciso para que Ele cumpra os planos dEle nessa terra. Para que Ele use a tua vida para cumprir os planos dEle nessa terra. É muito maior do que a nossa vidinha. É muito, 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 muito maior. Maria respondeu de prontidão, porque ela confiava e ela sabia que o plano do Senhor
era muito mais perfeito que o dela. Ela queria participar daquilo. E aí eu quero ir para a parte 2 dessa mensagem. Porque quando o Senhor nos coloca nesse lugar, Ele é nosso Pai, gente. Ele nos coloca nesse lugar, mas Ele nos traz para a gente viver isso com gente do nosso lado. Com gente do nosso lado. O Senhor não vai nos colocar numa situação difícil sem colocar gente do teu lado para te apoiar, para te suportar. E aí a gente vai para a parte 2, que a gente falou sobre Maria e o anjo e toda essa conversa. A gente vai para a parte 2, eu queria que você continuasse lendo comigo o texto. E a gente vai falar sobre Maria e Isabel. Lá no versículo 39 diz assim: Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judeia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: Bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu, que se cumprirá aquilo que o Senhor disse. Pelo que o texto indica aqui, Maria ouviu o anjo e imediatamente foi para a casa de Isabel. Porque a palavra fala que Isabel estava grávida já de 6 meses. Lá no final do capítulo vai falar que Maria passou 3 meses com Isabel. Então, se a gente fizer a conta, ela teve naquela hora, e a palavra fala, ela foi depressa, apressadamente. Ela ouviu aquela notícia e ela correu. E aí, a palavra não fala o porquê que Maria foi tão depressa para a casa de Isabel, mas eu, me colocando no lugar de Maria mais uma vez, recebendo uma notícia dessa, tendo acabado de falar, sim, faça de mim aquilo que o Senhor quiser, eu iria correr para casa de alguém que eu confiasse muito. E Maria fez isso. Maria correu para a casa de Isabel. Como é bom a gente ter gente do nosso lado, que é nosso porto seguro. Que a gente pode correr quando a gente recebe uma notícia que nos abala, que nos tira as estruturas, que muda o rumo da nossa história. Maria tinha para quem correr. E não era sobre convivência diária, porque elas moravam longe. Dava aí uns 4 a 6 dias de caminhada. Era sobre intimidade. Maria ficou 3 meses na casa de Isabel, elas eram íntimas. Confiavam uma na outra. E a primeira coisa que Isabel fala para Maria quando vê ela é: bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. Isabel estava pronta para amparar Maria. Ela estava pronta para encorajar Maria. Ela estava pronta para declarar aquilo que o anjo já tinha falado para Maria sobre ela. Ela estava pronta para apontar para a vontade de Deus. Será que a gente tem tido essas amigas? Esse lugar para onde a gente corre e quando a gente sentar, essa pessoa vai nos levar para a palavra de Deus, para a verdade do Senhor, para aquilo que o Senhor prometeu para nós. Será que a gente tem sido essas amigas? Será que a gente tem sido esse lugar seguro e confiável para as nossas amigas? Gente, é por isso que a gente leva esse ministério tão a sério. É por isso que a gente leva esse ministério tão a sério. É para que ninguém deixe de ter um lugar seguro para correr quando o cerco aperta. É para que ninguém precise caminhar sozinha. É para que ninguém, quando está vacilante, duvidando das promessas do Senhor, não tenha alguém para declarar a palavra sobre a vida dela. A segunda coisa que me faz acreditar que Maria correu depressa para a casa de Isabel
É porque se eu tivesse recebido uma notícia como essa, para mim seria ótimo eu poder dividir ela com alguém que está passando por mais ou menos a mesma coisa que eu. O anjo tinha falado para Maria: Isabel também está grávida. Na sua velhice, uma gravidez improvável também. Maria foi dividir com alguém que entendeu o que ela estava passando. Quantas vezes você sentou na mesa de um Vida Coffee e ouviu um testemunho e você pensou: eu não estou sozinha nisso, eu achei que era só comigo, mas não é. É por isso que a gente valoriza tanto esses tempos de testemunho. É por isso que a gente incentiva tanto vocês contarem as suas histórias umas para as outras, as dificuldades e as bênçãos. A internet popularizou uma expressão que fala assim, Nenhuma experiência é individual. Nenhuma experiência é individual. Ninguém passou por uma coisa que nenhuma outra pessoa nunca passou na vida. É por isso que é tão importante a gente sentar junto e contar as nossas histórias, ouvir testemunhos, entender que Deus redime, Deus resgata, entender que a semente, ela frutifica, independente do tempo. Isso nos encoraja. A Érica faz muito isso. Se você está dentro de um grupo do Vida Coffee, você já vai ter ouvido a Érica ou a sua host replicando isso e te perguntando: o que essa semana te encorajou e o que te desafiou? Porque aquilo que te desafiou, provavelmente desafiou a tua irmã. E aquilo que te encorajou, provavelmente encorajou a sua outra irmã. E vai encorajar a outra. É assim que a gente caminha em comunidade. É assim que Maria encontrou refúgio nos braços de Isabel e passou lá 3 meses. Terceiro motivo pelo qual eu acho que Maria correu depressa para a casa de Isabel é porque é muito encorajador viver e dividir a nossa experiência com alguém que esteja caminhando no mesmo propósito que a gente. Maria e Isabel estavam caminhando no mesmo propósito. 2 mulheres diferentes, tá? Diferentes. Maria era nova, virgem, para casar. Isabel já era uma senhora. Maria era mulher de um carpinteiro. Isabel era esposa de um sacerdote. Provavelmente elas tinham realidades econômicas até muito diferentes. Elas moravam em lugares diferentes. Não é sobre a gente andar com a nossa patotinha, que é igual a gente, que parece com a gente, que se veste igual a gente, que pensa igual a gente, que reage igual a gente. Não. É sobre a gente andar com gente que vive o mesmo propósito que a gente, que está olhando para o mesmo lugar que a gente. Se a gente vê a dinâmica do Vida Coffee, eu fico tão feliz quando eu vejo isso. Eu vejo a Érica Castellani tomando café com a Anabela, indo tomar café com as adolescentes. A Marie liderando um grupo lá em São Paulo de mulheres muito mais velhas que ela, completamente diferentes dela. A Luísa, minha sobrinha, lá em Luxemburgo, a única adolescente do raio de 50 quilômetros dela. Só convive com 30 a mais. Eu falo que eu preparei ela direitinho para essa nova fase da vida dela. A Paty, a Mariana, a Érica, vivendo, Gabizinha, diferenças culturais. Porque entenderam o propósito. Porque estão buscando gente que caminha no mesmo propósito. Para quando o circo apertar, para quando eu quiser celebrar, a gente está olhando para o mesmo lugar. A gente está celebrando as mesmas coisas, a gente está celebrando o Senhor juntas, porque a gente entendeu que o propósito é Ele. E quarto e último, por que eu ia querer correr para a casa de Isabel, como Maria fez? É porque eu adoraria ter alguém para celebrar o meu milagre, alguém que eu amo. E eu adoraria celebrar o milagre de alguém que eu amo também.
Elas foram celebrar juntas. Tem coisa mais gostosa do que a gente celebrar com quem a gente ama? Da gente ter recebido aquela notícia e a gente querer contar para aquela pessoa que a gente sabe que genuinamente vai ficar feliz por aquilo que a gente está vivendo? Ou, quando a gente está passando pela dificuldade, a gente encontrar alguém que genuinamente vai nos entender, nos abraçar, sem nos julgar, sem julgar os nossos sentimentos. Isso é vida coffee. É para isso que a gente faz isso aqui. Não é para esse culto. Não é para comer comida gostosinha. Gente, a gente põe bastante esforço e temor naquilo que a gente faz. Eu posso falar isso para vocês de todo o meu coração. A liderança dessa igreja também pode falar. A gente põe tempo, oração, porque a gente acredita nisso aqui. A gente acredita no poder da palavra, disso aqui que Maria e Isabel estavam vivendo naquele momento. E eu posso dizer que eu tenho o privilégio de ter participado dos testemunhos e celebrado com muitas de vocês várias coisas que a gente viveu esse ano. A Karenzinha, quando me mandou o testemunho que ela ia dar aqui, ela falou assim para mim: e você pôde assistir de primeira fila. E eu pude mesmo, porque a gente estava junto na hora de chorar, né? E a gente estava junto na hora de celebrar, na hora que a gente viu Deus fazendo, Deus guiando. A Aline, eu não sei se ela está aqui, que eu não vi ela hoje, mas ela uma vez me ligou, há um tempo atrás, para me contar, me pedir conselho de um desafio que ela ia ter com uma pessoa que estava vivendo um desafio, ela não sabia muito lidar. E aí a gente conversou um tempinho, desligou o telefone à tarde, e à noite, às 11 horas da noite, ela me gravou um áudio, feliz, alegre, contando um milagre que o Senhor tinha feito naquele dia com aquela pessoa. E eu pude dormir feliz e alegre, porque eu pude ouvir e participar daquele testemunho que, se ela não tivesse me ligado à tarde, eu não teria participado, eu não teria visto o Senhor fazer, eu não teria presenciado um milagre. Ontem a gente apresentou aqui a Maria, a neta da Dani. Quem é que orou pela Maria enquanto a Júlia estava grávida? A Júlia teve uma gravidez de risco, de alto risco. A Maria ficou no hospital por alguns dias logo que nasceu. E ontem está aqui, podendo apresentar ela para o Senhor e celebrar um milagre nas mãos da Júlia e do Tiago. Privilégio que eu não teria tido se eu não caminhasse com essas pessoas. Se, como a Nancy disse, eu não tivesse aberto não a minha casa, a minha vida. E é isso que muitas de vocês têm feito. Todos os dias, eu tenho certeza que se você olhar para o lado, para trás, você vai ver muita gente que participou do seu milagre, que participou da sua hora de dificuldade, que foi ombro para você. Eu posso dizer que, assim como eu participei de alguns aqui que eu falei, muitas de vocês participaram dos meus. Muitas. E eu queria dizer também que, se você está aqui hoje e você não vive isso para você é uma coisa completamente nova. Eu não vivo isso. Eu posso te dizer, eu estou sozinha, olho para o lado e não vejo ninguém que participou de nada comigo. Eu vou te pedir particularmente para você me procurar no final do culto. Você pode procurar a Dani, a Érica, a Anne, também qualquer uma das nossas pastoras ou lideranças, porque você não precisa viver assim. Não é para viver assim. Não foi assim que o Senhor planejou e desenhou para a gente viver. E para terminar, a gente viu como Maria respondeu para o anjo, antes dela ir para a casa de Isabel. Ela falou: eu sou serva do Senhor e aconteça comigo o que acontecer. Maria não celebrou naquele momento. Ela obedeceu. Sem muito uhul. Se o Senhor quer, farei. Mas aí, quando ela vai para a casa de Isabel, e ela recebe o encorajamento de Isabel, e ela recebe o apoio, e ela ouve o testemunho de Isabel, que também engravidou na velhice, e que estava também dando à luz a um homem que ia mudar a história do mundo também. Maria fala assim lá no versículo 46.
Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o teu nome. Foi depois de passar tempo com Isabel que Maria foi agradecer, que Maria foi glorificar, que Maria entendeu que ela era bem-aventurada, agraciada, e a situação não tinha mudado, ela ainda seria mãe do Filho de Deus, teria muitos desafios com essa responsabilidade pela frente. Mas Isabel vai lá e ajuda Maria a olhar para o propósito. A olhar para o propósito. Fala, Maria, as nossas vidas no meio disso aqui que o Senhor está fazendo. O que importa? O que importa o meu plano? O jeitinho que eu queria que tivesse acontecido, a data que eu queria. O lugar que eu queria. O emprego que eu queria. Importa que se faça aquilo que o Senhor quer na minha vida, porque não diz respeito só a mim. Não diz isso, gente, é viver para Cristo, tá? Isso é viver para Cristo. A gente deixa para trás o nosso eu e a gente aceita a vontade dele, que é boa, perfeita, agradável, muito, muito maior e melhor do que a nossa. Muito, 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 muito. Então, olhe agora para o seu ano. Olhe agora para o seu 2025 que passou. E já aproveita. E olha também para os seus planos de 2026, que você está aí fazendo a sua resolução de ano novo. Que eu sei que você está, já tem muita coisa planejada que você já sabe que vai ser a melhor coisa que pode acontecer em 2026 na sua vida. Pegue essa lista e coloca diante do Senhor. Pegue essa lista e rende à vontade dEle e fala: Senhor, eu sou sua serva. Faz de mim aquilo que o Senhor quiser. Amém? Eu queria te convidar a se levantar. O meu desejo e a minha oração hoje foi que a gente saísse daqui com a certeza de que a gente é agraciada, bem-aventurada, muito favorecida pelo simples, mas magnífico fato de que nós estamos fazendo parte do plano de Deus nessa terra. De que Ele chamou a mim e a você, que se a gente pensar muito bem, não tem muito para entregar para o Rei dos Reis. Mas Ele chamou a mim e a você para participar daquilo que Ele está fazendo. Mas Ele vai usar os seus planos, Ele vai mexer neles, Ele vai mexer na sua timeline, Ele vai mexer nos seus sonhos, nas suas vontades, nos seus desejos, no plano perfeito que você tinha para 2026. Ele vai mexer para fazer o que é perfeito aos olhos dEle. Então a gente vai orar agora para pedir para o Senhor alinhar os nossos olhos com os dele. Que a gente enxergue as situações das nossas vidas com o olhar dele. E que a gente deseje, de verdade, para o nosso futuro, a vontade dele. E aí eu não queria que você fizesse isso sozinha hoje, porque a gente está falando de sisterhood. Então eu queria que você abraçasse a sua irmã aí do seu lado. Uma irmã que você queira dar a volta para abraçar e que você sentiu no coração de orar por ela. Eu não queria ninguém orando sozinho hoje.
Se tiver alguém sozinho, olha para trás, vai se juntar com alguém. Vai lá, junta, junta. E aí hoje você não vai orar por você agora. Você vai orar pela irmã, pelas irmãs que você está abraçadinho. Por tudo isso que a gente entendeu do Senhor hoje, a gente vai ministrar na vida das nossas irmãs. Amém? Senhor, obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor faz infinitamente mais do que a gente possa pensar, do que a gente possa sonhar, do que a gente possa imaginar. Obrigada, Jesus, porque nós podemos, ó Pai, ter certeza da Tua soberania, Senhor. E nós podemos, ó Pai, colocar a nossa confiança em Ti, ó Deus. Pai amado, a minha oração é para que o Senhor, ó Pai, alinhe os nossos corações com o Teu. Que a gente possa enxergar a Sua majestade. Que a gente possa enxergar o quão pequenos nossos planos são perto do Seu, Senhor. Que a gente esteja disposta a entregar, ó Pai, a entregar aquilo que a gente está segurando, Senhor, a entregar, Senhor, os nossos sonhos, as nossas vontades, ó Pai, a render elas ao Senhor, crendo que o Senhor tem o melhor, que o plano do Senhor é o melhor, que o Teu tempo é o melhor, ó Pai, crendo que para o Senhor nada é impossível, que mesmo aquilo, ó Pai, que hoje nós estamos rendendo aqui, e a gente não vê como que isso possa acontecer, como o Senhor pode mudar, como o Senhor pode fazer, Senhor. Nós rendemos a Ti, ó Pai, crendo no que a Tua palavra nos diz, que nada é impossível para o Senhor, ó Pai, nada é impossível para o Senhor, ó Pai. Nós rendemos o nosso tempo a Ti, Senhor. Pai amado, faz as coisas no Seu tempo, ó Pai, faz as coisas no Seu tempo, faz as coisas do Seu jeito, Senhor, que se cumpra a Tua vontade, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, que o nosso desejo seja Te agradar, que o nosso desejo, Senhor, seja participar do Teu plano maior, ó Pai, que o nosso desejo, Senhor, a nossa entrega seja completa, que a nossa entrega seja completa, Senhor, aos Teus planos, ó Pai, ao Teu futuro, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Pai amado, em nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada uma das minhas irmãs que está aqui, Senhor. Pai amado, eu celebro, ó Pai, porque eu sei que o Senhor fez muito na vida de cada uma delas. Eu sei que só o fato delas estarem aqui hoje, ó Pai, rendidas ao Senhor, ó Pai, Te louvando, ó Pai, tirando tempo para estar contigo e para ouvir a Tua voz, Senhor. Já diz, ó Pai, que o Senhor as encontrou e que o Senhor faz parte da vida delas. E isso já é motivo mais do que suficiente para nós celebrarmos a Tua presença nas nossas vidas, ó Pai. Eu oro em nome de Jesus, ó Pai, pelo nosso próximo ano, pela nossa próxima temporada, pela vida de cada uma das minhas irmãs aqui, ó Pai, pelos seus sonhos e pelos seus planos, ó Pai, que eles estejam rendidos ao Senhor, a Tua boa vontade, aquilo que o Senhor quer e tem para nós, Senhor. Nós queremos viver a Tua vontade, Jesus. Nós somos Suas servas, Senhor. Faz em nós aquilo que o Senhor desejar e nos permita celebrar, nos permita olhar para Ti, independente das circunstâncias, entendendo que o Senhor usa tudo para o Teu bom propósito, Senhor. Mesmo quando a gente não vê, mesmo quando a gente não entende, ó Pai. Nós Te louvamos, Senhor, nós Te agradecemos, nós Te bendizemos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém, amém, amém.